Romanos 4, versos 18 a 21, eu vou ler na NAA. A NAA. Diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Palavras do Senhor. Vamos orar? Deus, que o meditar dos nossos corações, as palavras que sairão do meu lábio, seja para honra e glória do Senhor, ó Pai. Abençoe o teu povo, pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos num ano novo. Eu sei que já estamos quase no final de janeiro, o tempo passa muito rápido, mas não sei como que está na sua casa, mas na minha casa é a fase de rever muitas coisas. Então muitas roupas lá em casa a gente já está dobrando, roupas que não temos usado para doar. Também alguns móveis que precisavam de algum reparo, a esposa já chamou num canto e falou: vamos lá dar uma geral nesse móvel, vamos rever o que precisa ser acertado. Também fizemos algumas mudanças, 3 crianças em casa, então será que esse armário está funcionando aqui, né? Então a gente começa a estruturar a casa para o novo ano. Eu não sei se é assim na sua casa, mas lá em casa é assim. E de certa forma nós estamos nos preparando para o ritmo que está logo ali, né? Logo ali começa mais intensamente o dia a dia. As atividades da igreja vão ser mais frequentes, e então a gente está aproveitando esse final de férias escolares para acertar isso. E isso tem a ver com esperança, tem a ver com uma boa expectativa. Quem faz isso é porque está com a saúde emocional em dia, né? Está se preparando para o novo. E todos nós, de certa forma, devemos pensar no que Deus tem para nós esse ano, né? Porque Deus tem algo especial para nós esse ano, amém? Deus tem obra maravilhosa para nós. Eu, como pai, já estou olhando para o calendário desse ano e pensando o que eu vou fazer com as crianças e com a esposa. Vamos passear aqui nesse dia que vai dar, vamos visitar os avós. Eu já estou preparando coisas bacanas para os meus filhos. Eles nem sabem disso, mas o papai e a mamãe, né, eu e minha esposa já estamos vendo o que vai ser possível ser feito. Por quê? Porque nós queremos viver coisas boas com eles, porque eles são a nossa família. E cada um de nós somos família de Deus. Cada um de nós somos filhos e filhas de Deus. Isso significa que Deus tem já planejado coisas boas para você e para mim nesse ano. Assim como eu, que sou um ser humano, tenho um coração pecaminoso, preparo coisas boas para os meus filhos, Deus, que é perfeito, que não tem pecado, prepara coisas boas para cada um de nós. E qual que deve ser o ritmo da nossa caminhada? A esperança, a certeza de que coisas boas virão neste ano. Eu posso ter certeza, pastor? Pode ter certeza absoluta, porque Deus tem preparado coisas boas. A grande questão é que, lembra que eu falei que eu estou preparando coisas boas para os meus filhos? Se os meus filhos ficarem ansiosos, preocupados, desanimados, eles não vão aproveitar tudo que nós estamos sonhando para eles na plenitude. Eu preciso que eles estejam bem, alegres, com boa expectativa, para que a gente possa viver um momento especial. Assim também é com os filhos de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós, e Deus espera de nós para esse ano, fé e esperança. Fé e esperança, porque as coisas vão acontecer, as coisas maravilhosas. E Ele espera de nós uma expectativa santa de que coisas boas irão acontecer. Eu tenho o costume de planejar cada detalhe das coisas. Eu gosto de planejar. Minha cabeça é uma cabeça que gosta de cenários, caminhos,
Mas na vida com Deus, a gente pode planejar, faz bem em planejar, deve planejar, não gaste mais do que você tem, não é? Não faça dívidas, respeite o seu momento de descanso, deve planejar. Mas eu quero dizer o seguinte: esteja preparado para surpresas, coisas que nós não tínhamos expectativas que iriam acontecer. E que a sua postura perante as surpresas seja uma postura de fé e esperança. Esse é o tema dessa tarde. Abraão, segundo o apóstolo Paulo, ele esperou contra a esperança. Diz assim o texto: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Veja, Abraão recebeu uma palavra de Deus. Em Gênesis 12, capítulo 12, versos de 1 a 3, Abraão recebe uma palavra de Deus. Na época de Abraão não existia as Sagradas Escrituras, não existiam os pergaminhos dos textos bíblicos, eles não tinham sido escritos ainda, mas Deus já falava naquela época, e ele deu uma palavra: Abraão, você será pai de muitas nações, olhe para as estrelas dos céus, não dá nem para contar, assim serão os seus filhos, você será bendito e abençoará as nações da terra. É uma palavra que ele recebeu de Deus. Ele recebeu uma palavra e ele precisava crer nessa palavra. Porque eu posso dar uma palavra para a Valquíria falar: é balela. Vocês usam essa expressão? Balela? Ah, tá. Balela, rocha de Deus que sim. Ele precisou crer. E Paulo diz que Abraão creu esperando contra a esperança. Ele preferiu firmar-se na palavra de Deus do que firmar-se no que os olhos dele viam. E isso é muito significativo. Abraão, ele creu na palavra de Deus, que seria pai de muitas nações. Deus, através de um anjo, falou para ele: assim será a sua descendência. E o texto continua: sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo amortecido. Vou fazer uma pausa aqui. Abraão não era ingênuo, segundo esse texto, presbítero Bira. Ele levou em conta. E olha o que diz o texto: ele levou em conta o seu próprio corpo já amortecido. Abraão sabia que a morte estava querendo tomar o seu corpo. O que é o amortecer? É quando o seu corpo já não tem vigor de gerar vida. Então não é que Abraão era bobo, não é que Abraão não tinha consciência das limitações dele, ele levou em consideração. E diz mais: tendo quase 100 anos, levou em consideração também a esterilidade do ventre de Sara. Então Abraão, glorinha, ele sabia que o corpo dele a morte estava querendo tomar. E ele sabia que do ventre da esposa amada dele não tinha vida, tinha morte, não dava para gerar vida. Isso é importante, porque Abraão, ele tem uma palavra que vem de Deus. E Abraão tem as circunstâncias da vida. Ele olha para ele mesmo, quase 100 anos, a morte já querendo puxar ele. Tem aquela imagem, né, na Turma da Mônica, da morte, né, que tem o que é aquilo lá? Uma foice e vai puxar. O Abraão sabia, usando essa imagem, que a morte estava querendo já tomar o corpo dele, que o corpo dele estava amortecido. E sabia que do ventre de Sara não dava para sair um filho, não dava para gerar um filho, né? Porém, Abraão não se desviou, não enfraqueceu na fé, ele firmou-se na palavra. Isso é legal. Eu estava pensando, eu não sou, Rocha, um grande conhecedor de carro, né? Mas estava pensando, como que eu posso comparar a esperança num veículo, num carro? E eu comecei a orar e tentar pensar, Juca, em alguma coisa que eu poderia comparar. E o que me veio à mente, Dona Maria, foi o volante do carro. Por quê? O volante, se ele estiver bem alinhado, ele vai te levar para a direção certa. E a esperança, de certa forma, é como o volante do carro. A esperança é aquilo que vai te levar para o lugar certo, para o lugar da palavra que você recebeu, para o lugar da sua esperança. A esperança é esse movimento seguro. Por que o volante? Pode ter chuva,
pode ter tempestade, pode ter buraco na pista, pode ter curva. Se o volante estiver bem alinhado, bem direcionado, eu vou passar, desviar do buraco, eu vou desviar na curva, eu vou ligar aqui o limpador de para-brisa e eu vou seguir firme. O que o Satanás, que é o inimigo das nossas almas, quer fazer? Ele quer puxar o volante, ele quer virar o volante para que você não vá aonde Deus tem como propósito para a sua vida nesse ano. E como que ele vai abalar o volante? Ele vai tentar abalar a sua esperança. Ele vai tentar abalar, ele vai tentar minar, enfraquecer a sua esperança. A esperança de que seu casamento vai ficar melhor, a esperança de que seus filhos estarão um dia nos caminhos do Senhor, a esperança de que a igreja vai continuar se desenvolvendo. Ele vem de uma forma sutil sussurrar no seu ouvido dizendo: será mesmo? Ele vem implantar a dúvida. Não é isso que ele fez com Adão e Eva? Será mesmo que isso que Deus falou para você, Eva, é verdade? E aí quando ele implanta essa semente maligna, diabólica, que é a semente do joio, da dúvida, a Eva começa a perder a esperança daquilo que Deus falou, e a fé, e a certeza, e a convicção. E aí o volante começa Sérgio, ficar assim, mas será? E aí eu deixo a palavra será entrar na minha mente, entrar no meu coração, e aí aquele volante que é a esperança, que é um dom de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala 3 dons principais. Quem sabe quais são os 3 dons que ele mais fala? Em 1 Coríntios ele vai falar desses 3 como primordiais: a fé, a esperança e o amor. O amor sendo o maior deles, aquele que permanece, né? Fé, esperança e amor. Ele dá um destaque para isso. Então, não seja ingênuo. A palavra de hoje é uma palavra exortativa. Exortativa não para te dar bronca nesse sentido, mas para te... Como que é? Assim, abre os olhos. Fica de olho, não baixa a guarda. Você que está de pé, cuidado para que não caia. Medite e ore na palavra do Senhor. Por quê? O inimigo ele vem sorrateiramente. E ele vem: Abraão, será que essa palavra que você recebeu vai se cumprir, Abraão? Você olha para o seu corpo amortecido, olha para o ventre da Sara, que não pode gerar filho. Aonde isso vai se tornar possível? Já se passou tempo. Alguns estudiosos dizem que do nascimento do primeiro filho de Abraão, Ismael, para Isaac, levam-se em torno aí de 15 a 20 anos, né? Então, de quando ele recebe a palavra, logo depois, quer dizer, ele dá um jeito de querer ter o filho com Agar, né? Que não era o projeto de Deus, mas Deus cuidou também de Agar, de Ismael. Mas, quer dizer, foram longos anos com aquela possibilidade da dúvida. Mas Paulo diz assim: ele não enfraqueceu na fé, ou sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo amortecido, tendo ele quase 100 anos, levou em conta a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Então veja a parceria da fé e da esperança. Eu tenho esperança de que meu filho vai estar nos caminhos do Senhor, esperança de que meu casamento vai ser restaurado, esperança de que a igreja vai caminhar bem. E qual que é o alimento da esperança? É a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante estar na casa de Deus. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Ele creu no quê? Na palavra que veio de Deus. E qual que é a palavra de Deus para você? A palavra de Deus diz que nós teremos uma vida nova. A palavra de Deus diz que tudo se fará novo na sua vida. A palavra de Deus diz que haverá um tempo em que não haverá mais dor, nem fome, nem choro. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores no Senhor. A palavra de Deus diz que não ande atribulado o seu coração, mas vá até Jesus, coloque diante dele, que ele vai aliviar o seu fardo. Essas são palavras de Deus para nós. E aí, muitas vezes, ou algumas vezes, pode ser que venha o mal querendo conformar o seu coração ao mal.
A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. O que é? Não tome a forma. E a forma desse mundo é uma forma de desconfiança, insegurança, incerteza. Será? Mas olha o que está acontecendo lá fora, olha o que está acontecendo aqui, olha a política, olha a economia, olha, é o fim dos tempos. Isso, se você for por esse mundo, caminho do desespero, sabe o que está acontecendo, irmão? Por isso que é uma palavra exortativa hoje, hein? Você está se conformando com o mundo, tomando a forma do mundo, e no seu volante da esperança, você está se desviando, porque a palavra de Deus, ela é superior a qualquer coisa ou situação que possa acontecer nesse mundo, amém? Você crê nisso? Ou tem algum poder terreno que é maior do que Deus? Tem algum caos que Deus não possa corrigir, ou sarar, ou resolver, né? Esses são os fundamentos da nossa fé. E aí é dito que, aonde que estava firmada a esperança de Abraão? Na palavra de Deus. Então, Glorinha, é muito importante nesse ano que você leia a Bíblia. A Jaqueline, de um jeito muito bacana, começou novamente o trabalho que começou com a Suzane, com o pastor Matias, de leitura bíblica anual. E eu gostei muito, Jaque, do que você fez. Eu acho que foi semana passada, você destacou um dos versículos lá. Continue fazendo isso, foi muito legal. É uma forma, Glorinha, escuta a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai sustentar a sua esperança, né? Num tempo de desesperança, a palavra é muito importante. Essa semana eu estava conversando com o presbítero Morosini, e ele falou: pastor, estou começando a ler a Bíblia de novo esse ano, mas esse ano eu não estou correndo tanto assim. Eu estou me deleitando na palavra e deixando ela falar, né? Não importa qual estratégia você vai usar esse ano, se você vai seguir a risca, a leitura, se você vai se deleitar um pouco mais e depois acompanhar, o importante é você sentir a alegria de aprender mais. É muito importante aprender, conhecer, porque isso vai te dar força, se acontecer, e deve acontecer, alguns dias maus nesse ano, né, Rocha? São 365 dias, sinto dizer, talvez alguns dias maus você tenha. O que é o dia mau? É aquele dia que você está mal de saúde, ou que aconteceu algum imprevisto, ou aquela coisa meio... O dia mau é aquele dia que não foi tão legal, né? Mas Deus está lá também, todos os dias. Abraão creu que seria pai de muitas nações. De um lugar de infertilidade, da falta de vida, Abraão viveu a fertilidade. De um lugar onde o nascimento da vida não era possível, Abraão desfrutou de um filho, de um neto. Abraão teve o filho Isaque, ele teve o neto Jacó, ele teve 12 bisnetos, uma bisneta, só do lado aqui de Isaque, né? Legal, né? Se você vê lá na Bíblia, Bira, você vai ver que Abraão pôde conviver com alguns bisnetos. Você faz a matemática, o cálculo de anos, ele chegou a ver alguns bisnetos deles, né? Das 12 tribos. Olha que presente que ele recebeu, porque ele creu. Qual que é a implicação dessa verdade que eu estou compartilhando com nós hoje? Que a esperança é o volante que nos mantém firmes. A implicação é o seguinte: Abraão escutava a voz de Deus. Abraão tinha um relacionamento com Deus. Abraão partiu da sua vida a partir do propósito que ele ouviu de Deus. Olha o que o Charles Spurgeon diz. Eu peguei um trecho de uma pregação do Charles Spurgeon sobre a esperança. Ele diz assim, Rocha: embora os ventos da tristeza e da dúvida tenham soprado com grande força sobre mim, encontrei abrigo na promessa de Deus. Então, o Charles Spurgeon, ventos de tristeza e dúvida sopraram com grande força contra ele, e ele encontrou abrigo, segurança, aonde? Na palavra de Deus. E ele continua: Deus nunca mentiu, se ele prometeu, certamente cumprirá. A esperança se ergueu dentro de mim, não baseada em minha própria força, mas no caráter imutável de Deus. Não importa quão violentos os ventos soprem, a esperança não se move, pois está firmemente presa
ao fundo seguro da palavra de Deus. Qual é a palavra que Deus tem para você nesse ano? Qual é a palavra que Deus tem para você nesse ano? É uma palavra de vida? Uma palavra de esperança? O meu desejo, a minha oração, agora indo para o final, é que assim como aqui em Charles Spurgeon, erga em você a esperança. Olha o termo que ele usa: a esperança se ergueu dentro de mim, não baseado na minha força, mas no caráter imutável da palavra de Deus. A palavra de Deus, Rosane, permanece. Por isso, a minha oração e a sua oração, eu quero te convidar nessa tarde que seja essa: Senhor, faça erguer dentro de mim a esperança. Vamos falar juntos? Senhor, faça erguer dentro de mim a esperança. Mais uma vez, Senhor, faça erguer dentro de mim a esperança. Como que Paulo termina a história de Abraão? Ele termina dizendo que Abraão não enfraqueceu na fé, mas eu quero destacar mais um texto que diz assim: Abraão deu glória a Deus. Como que eu posso fortalecer a minha esperança? Na palavra, para permanecer firme, mas também dando glória já. Então hoje, no momento da oração, quando você vier aqui na frente, você vai pedir pelos seus motivos, e deve pedir, mas eu quero que também você já venha pedindo e glorificando ao mesmo tempo. Pastor, como assim? É assim, porque pela fé, a fé é a certeza daquilo que a gente espera. Hebreus 11:1. Eu já vou pedindo, Vera, já glorificando. Eu já vou pedindo e glorificando. Eu já vou dizendo: Senhor, está aqui, ó, diante do teu altar, meu marido, meu filho, minha família, minha casa, minha saúde mental, meu trabalho, meu emprego, já estou te glorificando, porque eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor é o Deus de toda criação, Criador de todo o universo, e eu sei que o Senhor já vai fazer o que é melhor para mim, né? Essa postura de glorificar a Deus, mesmo quando você ainda não recebeu a bênção, alegra o coração do pai. Poxa, o pai fala: que legal, Rocha. Eu imagino, né? O pai dizendo: que legal, Rocha. Você está pedindo e já está glorificando, porque você confia na minha palavra, no caso na palavra de Deus, né? Deus se alegra quando nós glorificamos mesmo antes de pedir. Deus não é uma máquina de Coca-Cola. Hoje em dia não tem mais, né? Mas sabe a máquina de Coca-Cola que você põe a moeda, aperta o botão e vem o que você pede? Deus não é impessoal, Ele é pessoal. Então, que a sua postura nesse ano, em nome de Jesus, que a minha postura, seja uma postura de glorificação a Deus em todo o tempo. É amanhecer dizendo assim: Deus, obrigado, porque eu sei que esse dia já vai ser maravilhoso. A glória a Deus não é uma reação à vitória que você obteve, mas é também uma ação que te prepara para receber as promessas de Deus. A gente não tem que preparar. Às vezes, por exemplo, meu filho vai fazer 18 anos, ele vai começar a dirigir, mas antes de dirigir ele tem que se preparar para dirigir, não é isso? Eu quero ser pastor, antes de ser ordenado pastor, eu me preparo. Você tem que se preparar para receber as glórias, as bênçãos de Deus. E como que a gente prepara? Glorificando ao Pai. Quero concluir dizendo que Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 5, diz assim: a esperança de Deus não o deixará decepcionado. A esperança de Deus não o deixará decepcionado. O meu desejo para esse ano, para nós como igreja, para o culto de terça-feira, eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que Deus vai se revelar, de que Deus vai restaurar, e eu sei que Deus já está fazendo, por isso eu glorifico. Que você possa encontrar um compromisso verdadeiro com Deus, de conhecer a palavra de Deus. Não se desvie de Satanás, não seja ingênuo, leia a palavra para você não perder de vista o horizonte, que é esse lugar maravilhoso que Deus tem preparado para você. Amém? Que Deus nos abençoe.